Esse vídeo é uma parte integrante do curso Introdução ao Treinamento Esportivo, que é um curso que está no meu site. Se você está assistindo esse vídeo diretamente no YouTube, fica aí a indicação de que você possa ir lá no meu site, conhecer o curso, é um curso gratuito. E se você está assistindo esse vídeo diretamente dentro do curso, fica a possibilidade aí da gente entender essas possibilidades de indicação que eu vou passar para vocês. Eu tenho basicamente aqui 3 grupos, se for pensar assim, de temáticas sobre treinamento esportivo. Esses 2 primeiros livros aqui, né, esses 2 primeiros blocos de livros formam um grupo, aqui um segundo grupo e aqui eu tenho 2 livros de um terceiro grupo. Vou começar pelo final aqui. Esses 2 livros são relacionados mais ao treinamento dos esportes coletivos. Na verdade, a minha leitura maior é sobre treinamento dos esportes individuais, principalmente natação, mas eu acho importante que a gente conheça essa proposta dentro dos esportes como um todo, tá bom? E além disso eu tenho aí a leitura de trabalhos por causa do polo aquático, que é um esporte coletivo. Então esse primeiro livro aqui é chamado Treinando Atletas de Desporto Coletivo, do Bompa. É um livro que eu acho bacana. Dentro da possibilidade dos diversos livros que eu tenho aqui, eu acho que é um livro assim, relativamente simples, porque acaba sendo repetitivo em relação aos outros livros do próprio Bompa que eu vou trazer para vocês, mas é um livro bacana aí para quem trabalha com esportes coletivos. Um outro livro que é bem mais recente é esse aqui, Periodização Tática, o Futebol Arte Alicerçado em Critérios. É um livro que traz uma discussão pro futebol, só que eu acredito que a gente consiga trazer as discussões que o autor traz nesse livro para outros esportes coletivos também. Então também é um livro bacana para quem trabalha com esporte coletivo, mesmo que não seja o futebol. Esse grupo de livros aqui são livros relacionados mais a treinamento de crianças, de jovens. Então, se você trabalha com crianças e jovens, ficam essas indicações aqui, ó. Esse é o livro do professor Valdir Barbante, Formação de Esportistas. É um livro simples, mas eu acredito que vale a pena a leitura. Ele traz aí algumas preocupações que o treinador deveria ter quando está treinando e formando um atleta jovem. Então, por exemplo, aqui o primeiro capítulo, Crianças e Adolescentes no Esporte. Segundo capítulo, Crescimento e Desenvolvimento Humano. Então são conhecimentos que a gente precisa ter quando estiver trabalhando com jovens. Terceiro capítulo, aprendizagem dos movimentos. Quarto capítulo, fontes energéticas para o trabalho muscular. Quinto, treinamento de crianças e jovens. E sexto capítulo, preparação física do jovem. Então fica essa indicação. Esse aqui que é outro livro do professor Luiz Roberto Rigolin. É um professor que eu já tive aula com ele, um bom professor. Então, treinamento com crianças e adolescentes. Na verdade, ele é a reunião de capítulos, né, escrito por diferentes especialistas, mas vale a pena também quando a gente está trabalhando com crianças e jovens, que é onde eu tenho a minha maior experiência. Esse livro aqui, acho que todo mundo deve ter, é um clássico, né? Compreendendo o Desenvolvimento Motor, Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos, que é o livro do Galahu. Então é um livro também que quem trabalha com jovens tem que ler. É lógico, pessoal, que tem alguns tipos de livro, por exemplo, esse aqui, 2 livros do Platonov, não são livros necessariamente de leitura, não é aquele livro que você vai sentar para poder ler do início ao fim, como alguns outros livros que eu vou apresentar para vocês. É aquele tipo de livro que você tem alguma dúvida, quer entender algum conceito, aconteceu alguma coisa na sua prática e você precisa ter uma base para poder tomar uma decisão. É um tipo de livro mais nesse sentido, que você procura um capítulo, lê aquele capítulo, lê uma seção, lê uma parte de um capítulo, uma parte de um outro capítulo, muito mais do que ler o livro todo. Esses 2 próximos livros aqui, que é a Iniciação Esportiva Universal, que é o do professor Pablo Juan Greco, é um professor da UFMG, são 2 livros difíceis de serem encontrados, porque são publicados pela própria editora, então, infelizmente, não são fáceis de serem encontrados. Se eu não me engano, eu comprei o livro por volta de 2006, 2007 ou 2008. Eu fui numa Bienal que teve no Rio e eu consegui achar esses 2 livros lá. Eu estava tentando comprar pela internet na época, não conseguia de jeito nenhum, e eu achei esses 2 livros lá. São 2 livros mais focados no treinamento de crianças e jovens para os esportes coletivos, mas mais uma vez, são discussões, são entendimentos que você pode trazer para qualquer esporte, tá? Então vale a pena dar uma lida. Um outro livro do Bompa, Treinamento Total para Jovens Campeões. Então já apresentei um outro para vocês do Bompa, que era sobre esportes coletivos. Esse aqui é para treinamento de crianças e de jovens. Então, ó,
Programas comprovados de condicionamento para atletas de 6 a 18 anos. Então, é bacana porque se a gente pegar os livros naturais ou focados realmente no treinamento, na periodização, são livros que vão trazer discussões para os adultos. E a gente não pode replicar aquilo exatamente da maneira que a gente lê com as crianças e com os jovens. Então a proposta é, eu tenho um entendimento do treinamento esportivo, tenho um entendimento do treinamento a longo prazo, é a minha sugestão, e tenho que ler conteúdos relacionados ao treinamento de crianças e de jovens. O último livro desse bloco aqui de livros para crianças e jovens é esse livro aqui, ó, Cuidados com o Jovem Atleta, enfoque interdisciplinar na iniciação e no treinamento esportivo. É um livro talvez mais relacionado à parte médica, mas é um livro bacana da gente ter, talvez mais como um livro de consulta do que um livro de leitura, como eu disse para vocês anteriormente, porque a gente precisa conhecer a nossa modalidade além daquela parte relacionada só ao treinamento. É um livro que fala mais sobre lesões, sobre dores, sobre acometimentos mais comuns na infância e na adolescência, principalmente para as crianças que fazem atividades esportivas competitivas. Um dos tópicos que eu falei para vocês quando a gente vai treinar alguém é que a gente conheça o atleta e que a gente conheça a modalidade. Quando a gente fala de conhecer atleta e modalidade, a gente precisa conhecer também quais são as lesões mais comuns naquele esporte, para que dentro do próprio programa de treinamento a gente possa oferecer atividades relacionadas à prevenção de lesões. Então é um livro bacana nesse sentido. Terminando esses dois primeiros grupos, esses livros todos que estão aqui são livros mais relacionados à metodologia de treinamento esportivo, à periodização, à apresentação das capacidades motoras, de métodos de treinamento, como a gente treina essas capacidades motoras, o entendimento dessas capacidades motoras para um esporte coletivo, para um esporte individual. Então são vários livros aqui. Acho que, com exceção desses dois livros do Platonovic, eu não li o livro todo, todos os restantes eu li o livro realmente todo, porque são livros que eu gosto bastante. Esses dois primeiros livros aqui são livros de um cubano, do De La Rosa, traz a proposta aí de treinamento, de metodologia de treinamento, das capacidades motoras, de entender o que é carga de treinamento. E se eu não me engano, nesse livrinho verde aqui, no final, ele traz uma proposta de como você monta a sua periodização. Eu acho que é esse aqui mesmo. É uma proposta que é específica desse autor, tá? Não é Matviev, não é Platonov, não é Weineck, não é Verkhoshansky, é uma proposta dele que vale a pena a gente conhecer. E antes de apresentar a proposta dele, ele traz também de forma resumida a proposta de alguns autores. No início, quando eu comecei a estudar treinamento esportivo, eu queria entender os métodos, não os métodos, os modelos de periodização, e eu comprava muitos livros por causa disso. Só que, infelizmente, geralmente os livros trazem de forma muito resumida esses outros modelos de periodização. Então eles citam que existe aquele modelo de periodização, falam de forma superficial, mas não entram em detalhes, que era uma coisa que eu precisava saber. Então são dois livros bacanas, falam no sistema de fornecimento de energia, são dois livros bacanas. Esse livro aqui é chamado Fundamentos do Treinamento da Força Muscular, Aplicação a Alto Rendimento Desportivo. Sinceramente, de todos os livros, eu tenho outros livros aqui relacionados ao treinamento de força, mas às vezes é mais treinamento de força voltado para atividade física, para a saúde, né, para a hipertrofia, para a estética. Esse é um livro voltado para o treinamento esportivo, para o desempenho. Então, assim, é o melhor livro que eu tenho aqui. É um livro mais difícil de ser lido, porque é um livro que está muito mais próximo do tipo de leitura dos artigos científicos do que de uma leitura realmente de um livro. Mas é um livro excepcional. Traz métodos específicos de treinamento de força voltado para a hipertrofia, para a força máxima, para a potência, para a resistência de força. Então é um livro muito bacana, tá bom? É um livro de dois pesquisadores espanhóis, e se você ainda conseguir comprar esse livro, porque é um livro antigo, deixa eu ver o ano aqui, ele é de 2001. Se você ainda conseguir comprar esse livro, vale muito a pena, tá certo? Esses dois livros aqui são livros do Platonov, são livros aí também clássicos dentro da discussão do treinamento esportivo. Tratado Geral do Treinamento Desportivo, que é esse aqui do meu lado esquerdo, e esse aqui mais próximo de mim, Teoria Geral do Treinamento Desportivo Olímpico. Sinceramente, pessoal, é um livro bem espesso, ó, são dois livros, quase um é cópia do outro. São dois livros caros, na época eram mais de R$100,
Então, opta por um dos dois, não tenho preferência por nenhum dos dois, escolhe um dos dois. São livros bem parecidos. Eles discutem aqui o sistema de competição, aí é voltado realmente para desempenho de alto rendimento, né? Eles discutem as capacidades motoras, o que é carga de treinamento, como você controla a carga de treinamento, discute o sistema de competição dentro das competições internacionais, dos Jogos Olímpicos, discute as capacidades motoras, como se faz essa preparação física, técnica, psicológica. É um livro muito bacana, fala sobre periodização. Então, se você puder comprar, eu acho aí que vale bastante a pena. Outro livro do professor Barbante, Treinamento Esportivo, As Capacidades Motoras dos Esportistas. É um livrinho mais simples, mas eu acho que vale a pena a leitura, até porque é bem rápido de ler, porque ele acaba reforçando um pouco do que você já lê nos outros autores. Isso é bacana da gente entender, porque por mais que às vezes você possa perguntar assim, poxa Guilherme, por que você tem tantos livros e faz tantas leituras se no geral eles discutem a mesma coisa? Mas um autor acaba tendo uma abordagem diferente de um outro autor. Às vezes um autor, quando vai falar sobre, por exemplo, as capacidades motoras, ele fala sobre as capacidades motoras e leva a discussão mais para a metodologia de treinamento. Outro autor fala sobre as capacidades motoras e leva a discussão mais para a parte da fisiologia. Então, um livro acaba complementando o outro. E o bacana é que como você faz a leitura dos dois autores, é como se você colocasse os dois autores, os três, os quatro autores para conversar. E na pior das hipóteses, um autor acaba confirmando o que você leu num outro trabalho, e eu acho que isso é bacana também. Além disso, por exemplo, apesar das fontes serem mais ou menos as mesmas, a gente tem autores brasileiros, autores lá da Rússia, autor canadense, então você acaba tendo visões diferentes também do treinamento esportivo. Infelizmente, às vezes a nomenclatura que eles utilizam para algumas coisas é diferente, isso traz inicialmente uma confusão para o nosso entendimento, mas depois a gente consegue tirar isso de letra. Esse livro aqui, Polimento e Maximização para um Ótimo Desempenho Esportivo, eu acho que é o único livro, pelo menos em língua portuguesa, que fala sobre o polimento. Eu não li o livro todo, apesar de ter aqui várias partes que eu já li, fiz minhas marcações, mas eu já li muitas partes desse livro. É um livro que eu já fiz a leitura como forma de consulta. Então chego lá, pego o índice, poxa, isso aqui me interessa por causa de uma apresentação que eu tenho que fazer, por causa de um artigo que eu estou escrevendo. Eu vou lá, leio aquele capítulo. No final você acaba lendo o livro todo, mas eu não li o livro na ordem na qual ele é escrito. O bacana é que eu já li diversos artigos desse autor, e o livro ele consegue resumir muito bem a proposta que esse autor traz nos artigos dele. Talvez seja o maior especialista aí no mundo em polimento. Então, se você tem dificuldade de ler inglês, fica a opção aí de você comprar o livro. É um livro relativamente mais recente. Deixa eu ver o ano aqui. É um livro de 2012, então é um livro relativamente mais recente. E se você também trabalha com esporte, é muito bacana. Por quê? Porque os livros que falam sobre metodologia de treino, sobre periodização, eles falam da importância do polimento, dessa manipulação das cargas próxima da competição, mas não entram em detalhes de como é que se faz isso. Então é um autor que vale a pena a gente ler. Esse livro aqui também é de dois autores espanhóis, é um livro bacana, tá bom? Em termos de metodologia de treino, tem muitas partes que eu já li também. Então eles descrevem alguns modelos de periodização, discutem como montar as periodizações. Isso é interessante porque às vezes você lê um autor e ele vai te dando ali o caminho das pedras, quando você chega na hora de você entender realmente como se monta, como se faz alguma coisa, fica alguma dúvida e você fica assim, poxa, o autor esqueceu de discutir isso mais a fundo. Ou você realmente naquele momento não conseguiu entender o ponto que o autor quis trazer. E às vezes você lê um outro trabalho que você, caramba, então é isso que o Gomes quis dizer no trabalho dele, né? Você pega um livro com outro e você, como eu disse, consegue colocar para conversar. Na época eu comprei esse livro também, porque ele vinha com um CD, que eu nem sei onde está mais. A maioria dos computadores hoje em dia nem tem entrada para CD, né? Mas ele vinha com um CD que ele conseguia pelo menos orientar a gente, o treinador, a como montar o planejamento, como montar a periodização. Então é um livro bem bacana também. Os próximos dois livros aqui são do professor, tem pelo menos a participação do professor Antônio Carlos Gomes. São dois livros bem interessantes. Esse livro aqui é mais teórico, mais conceitual, mas eu acho que é muito bacana de ler.
Apesar de ser um livro bom, na minha opinião, ele é muito parecido com as discussões que o Platonov faz, então traz discussões bem próximas de outros autores do treinamento esportivo. Esse livro aqui, na minha opinião, é uma contribuição realmente mais próxima da cara do autor e vale a pena fazer a leitura. Os exemplos que ele traz são mais voltados para o futebol, tá bom? A proposta de periodização que ele mostra ao final são mais relacionadas ao futebol, mas de qualquer maneira é um livro que vale a pena ler, talvez seja a maior referência do treinamento esportivo no Brasil, então fica também a dica para vocês. Os últimos 4 livros que estão aqui, por coincidência, eu acho que são os livros que eu mais li sobre treinamento esportivo, principalmente na época que eu dava treino de natação. Esse livro aqui do Bompa, A Periodização no Treinamento Esportivo, apesar desse nome, é um livro sobre a periodização da força para o esporte. Então isso é muito bacana. Se for juntar com esse outro livro aqui que eu falei para vocês, eu tenho certeza que você vai estar muito bem servido. Daqui a pouco eu vou falar sobre a importância dos artigos, mas são 2 livros bem interessantes, tá bom? Eu não sei ainda se você consegue comprar esse livro aqui, deixa eu ver o ano de publicação dele, 2001 também, mas é um livro assim bem didático, bem interessante, pelo menos para você saber por onde começar e depois com as leituras de outros materiais, com a sua prática, com a leitura de artigos, você consegue transformar aquilo realmente às necessidades do seu atleta e daquilo que você acredita. Mas o interessante é que ele traz propostas de organização da força para diferentes modalidades esportivas, a sugestão de desenvolvimento consecutivo das capacidades ou das variações da força muscular para poder elevar a força do atleta. Então, um livro muito bacana aí sobre treinamento de força para o esporte. Outro livro do Bompa que eu já li muito foi esse aqui. Esse livro eu comprei, deixa eu ver o ano dele, em 2002. Eu comprei assim que ele foi lançado e eu li esse livro do início ao fim. É um livro da editora Forte. E eu me lembro que no início eu encontrei até alguns erros de escrita, erros de formatação no livro, tinha uma página que veio faltando, alguma coisa assim, e eu entrei em contato com a editora para poder falar o que estava acontecendo, tá bom? Outro ponto legal que ele traz aqui no final é de você fazer o controle, como se fosse montar a proposta de um diário de treinamento para os atletas, e eu fiz isso com os meus atletas também. Ele traz a proposta de fichas para você fazer a sua periodização, para você fazer a sessão de treinamento, para você controlar diversas variáveis do treinamento. Então é um livro também bem bacana. A minha crítica aqui é que a nomenclatura e a proposta de organização do macrociclo que o Bompa traz, ela é diferente das outras propostas, tá? Então, por exemplo, se a gente chama uma estrutura maior, geralmente de macrociclo, depois a gente tem um mesociclo, o Bompa não traz a proposta de mesociclo, se eu não me engano. Ele tem um macrociclo, depois ele vai direto para a estrutura mais próxima da sessão de treinamento. Isso no início me trouxe muita confusão de entendimento, né? Até você perceber que os autores usam nomes para coisas diferentes, isso gera uma confusão. Por que isso acontece? Pode ser um problema de tradução, pode ser uma característica do próprio autor, porque o nome macrociclo, independentemente de qualquer coisa, significa um ciclo grande. Então não significa que todos os autores tenham que utilizar isso da mesma maneira. Esse outro livro aqui, eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei, Treinamento Ideal. É um livro de 1999, se eu não me engano, isso mesmo, de 99. É um livro bem antigo, mas sinceramente é um livro que vale muito a pena ler do início ao fim. Esse é um dos livros que, apesar de ser mais espesso, eu li do início ao fim, ele está bem ruizinho. Sempre que alguém me pergunta a indicação de algum livro sobre treinamento esportivo, eu indico esse livro. Por quê? Porque ele é um livro que discute, mesmo que às vezes de maneira superficial, diversos conteúdos relacionados ao ambiente do treinamento esportivo. Então, por exemplo, aqui, capítulo 1, treinamento e resposta ao treinamento. Capítulo 2, capacidade de desempenho esportivo. Capítulo 3, princípios do treinamento esportivo. Capítulo 4, planejamento, organização e avaliação de um treinamento. Processo de treinamento prolongado, treinamento e periodização, bases fisiológicas, biológicas, treinamento para crianças, para mulheres. Então é um livro muito bacana. Fala sobre as capacidades motoras, resistência, força, velocidade, flexibilidade, as capacidades motoras, as capacidades coordenativas, técnica e tática, treinamento psicológico, muita coisa bacana aqui, treinamento para a saúde. Então, como eu disse,
todos esses livros não são livros de uma modalidade esportiva específica. Então a sugestão é, leiam esses livros para poder entender a proposta da periodização, do treinamento, da metodologia do treinamento esportivo. Depois leiam livros específicos da modalidade de vocês e comecem a encaixar as peças. Esse último livro aqui do professor Stélio Dantas é um livro que eu também já li todo e me ajudou muito no início. É um livro, o professor Stélio Dantas foi meu orientador no mestrado, é uma pessoa extremamente didática e preocupado com a qualidade daquilo que ele faz. Atualmente o livro não está mais pela editora Shape, o livro está por uma outra editora, eu não tenho certeza qual é a editora, mas o nome continua sendo o mesmo e vale muito a pena. A proposta, o que mais me encantou nesse livro aqui na época foi a proposta que ele apresenta de como você montar a sua periodização. É lógico que é uma proposta até certo ponto um pouco engessada, né, um pouco rígida, que você pode falar o seguinte, poxa, mas isso aqui não serve para mim. Mas eu acho que o mais bacana é, quando a gente começa a prescrever treino, a gente não sabe por onde começar para poder montar a nossa periodização. E esse livro e alguns desses outros livros começam a te dar essas ideias. Caramba, eu começo por aqui, eu tenho pelo menos uma referência, eu tenho um norte, agora eu consigo me desenvolver. Se você não sabe nem por onde começar, você fica tão perdido que você acaba ficando meio desanimado, até meio triste. Então, pessoal, sugestão aqui de diferentes livros para que vocês possam se aprofundar na área do treinamento esportivo. Como eu disse, é lógico que vocês têm que ler também artigos específicos da modalidade de vocês. Guilherme, você acha que só com a leitura dos livros eu consigo ter um bom conhecimento sobre treinamento esportivo? Eu tenho certeza que sim. Só que se você puder ler os artigos, que infelizmente a maior parte deles estão em língua inglesa, que são mais recentes, que discutem não só as metodologias de treino, discutem as periodizações, mas as modalidades esportivas especificamente, isso vai ser um grande diferencial para você. Então, se você já tem uma boa bagagem sobre treinamento esportivo, parte direto para os artigos. Aí eu estou começando, começa pelos livros, porque eles vão te dar a base de conhecimento e depois você parte para os artigos. Guilherme, precisa ler isso tudo? Lógico que não, você precisa ler aquilo que você considera que é importante para você. Como eu disse, tem livros que são de leitura, tem livros que são mais de consulta, né? Tem uma dúvida, surgiu uma necessidade momentânea e pontual, eu vou lá e tiro uma dúvida. Mas, se você quer conhecer, você precisa estudar, não tem como fugir disso. Então, mais uma vez, pessoal, esse é o material que está no meu curso, Introdução ao Treinamento Esportivo, que está lá no meu site, é um curso gratuito. Se você está assistindo esse vídeo fora do curso, fica o convite para você ir lá no meu site, que é guilhermetucher.com.br e conhecer um pouquinho mais do curso, tá bom? Um grande abraço, sucesso para vocês!